Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Cristo esteja com você que está me assistindo. Hoje, a liturgia nos apresenta a figura do profeta, o porta-voz de Deus. Na primeira leitura, Moisés se dirige ao povo de Israel dizendo que o Senhor enviará um profeta que anunciará os seus ensinamentos. E ai daquele que utilizar o nome de Deus para falar abobrinha. Ai daquele que falar o que Deus não falou. Então, desde aquela época, já havia o problema dos falsos profetas. No Evangelho, nós vimos a autoridade com que Jesus ensinava. E isso deixava as pessoas admiradas, porque ele não ensinava como os mestres da lei. Mas como assim? Muitas vezes, a nossa relação com Deus é por pura formalidade. Vou à missa apenas por preceito, rezo apenas para pedir, não leio a Bíblia, apenas pego alguns versículos isolados para usar como legenda de foto, ou fazer alguma tatuagem. Enfim, às vezes a gente se preocupa mais em parecer cristão do que realmente ser cristão. A intimidade com Deus nos ajuda a romper essas barreiras. Nossa relação deixa de ser pautada pelo medo de ir para o inferno e passa a ser pautada pelo amor. Aquele amor que faz a gente sempre querer estar na presença do amado. Ainda no Evangelho, nós vemos que na sinagoga havia um homem possuído por um espírito mau. E ele grita que sabia que Jesus era o Santo de Deus. Mas o espírito maligno faz isso por medo, viu? Não é por nenhuma fé genuína, não. Muitas vezes, nós achamos que Deus está no céu, com um caderninho anotando todas as nossas bancadas, todos os nossos pecados. E por medo, proclamamos que Deus é o Senhor de nossa vida. Nós, cristãos, somos chamados a transpor esse medo. Porque por medo, até o demônio fala de Deus. Nós, cristãos, somos chamados a criar uma relação filial com o Senhor. A não termos medo de rasgar o nosso coração diante dele, de chorarmos, de apresentar a nossa fragilidade, a nossa fraqueza e pedir que ele nos ajude a caminhar. Pois somos seus filhos, somos crianças. Precisamos segurar na mão de Deus para que ele nos ajude a dar os passos necessários para a nossa salvação. Jesus manda o Espírito calar a boca. Ele sacode o homem, dá um forte grito e sai. Isso deixa as pessoas admiradas, espantadas, porque, não sei nem se eu posso usar esse termo, os exorcistas daquela época, para expulsar algum espírito maligno, eles recitavam fórmulas mágicas, usavam ervas aromáticas, e Jesus, apenas com uma frase, expulsou o demônio daquele homem. Uma frase apenas. Isso deixou as pessoas espantadas. Nossa, mas isso é um novo mandamento, um novo ensinamento. Olha a autoridade desse homem. Fazendo uma comparação entre a primeira leitura e o Evangelho, nós vemos que Jesus é o profeta prometido por Deus. É ele o maior anunciador da palavra do Pai. Ou melhor dizendo, ele é a palavra de Deus encarnada. E no batismo, todos nós somos chamados a sermos profetas. E o nosso modelo de profeta é Jesus Cristo, principalmente na obediência e na intimidade com Deus. É justamente por ter essa intimidade com Deus que Jesus tinha autoridade para ensinar e para expulsar demônios. Nós da Diocese da Campanha, hoje celebramos a dedicação da Catedral de Santo Antônio, que aconteceu no dia 28 de janeiro de 1957, por Dom Inocêncio, o nosso segundo bispo diocesano. Tanto que as leituras foram um pouco diferentes. Por exemplo, o Evangelho foi parte do diálogo de Jesus com a samaritana. A catedral é a igreja-mãe de todas as igrejas da diocese. Hoje está na moda algumas pessoas falarem: eu não vou na igreja não, eu rezo em casa. É claro que podemos e devemos ter uma vida de oração em nossa casa. Mas o cristianismo é uma religião comunitária e é na igreja que nós nos encontramos e nos reunimos para celebrarmos os mistérios do Senhor. E sabe uma coisa que eu acho lindo em ser católico? É que seja na capela do meu bairro, na matriz da minha cidade, na catedral da Campanha, a catedral da nossa diocese,
ou em qualquer igreja do mundo, eu me sinto em casa. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém.